Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Vai começar, nas próximas semanas já começa o campeonato estadual. Inclusive, a FERJ, a Federação do Estado do Rio de Janeiro, enviou aqui para o canal ontem um e-mail, mostrando a nova identidade visual do Campeonato Carioca, mudou ali o logo, aí tem lá um objetivo de modernizar e tal. A própria Band, ela agora vai comprar os direitos de transmissão. O Flamengo vai receber cerca de 20 milhões, o Fluminense 14 e os clubes de menores expressões vão acabar recebendo cerca de 2 milhões, cerca de 10 vezes menos que o Flamengo. O Botafogo e Vasco continuam com aquele grande imbróglio. Então ali mandou e tal. Assim, eu gostaria que a FERJ, na verdade, enviasse lá o e-mail dizendo que o assunto era diminuição do número de jogos, muitos jogos para um campeonato que vale muito, muito, muito pouco. Inclusive, como o Flamengo vai encarar esse campeonato estadual? O Flamengo, no próximo dia 26 de dezembro, retorna com seus jogadores. Os jogadores voltam ao trabalho. Na primeira semana de janeiro, então é a primeira semana do ano de 2023, vem o Vitor Pereira. O planejamento do Flamengo é que algumas pessoas dessa nova comissão, desse corpo técnico, estejam no dia 26 e o Vitor Pereira ingressa no próximo dia 2 de janeiro. E então o Flamengo vai estrear já no Campeonato Estadual 10 dias depois, teoricamente, dessa apresentação do Vitor Pereira, no dia 12. Então, como o Flamengo vai encarar esse Campeonato Estadual? Para que serve esse campeonato estadual? Chega junto aí, aperta o seu botãozinho do like, deixa a sua curtida, inscrever aí também no canal, aperta aí o botão de inscrever-se, chega junto e muito obrigado aí pela companhia de vocês. Vamos falar primeiro do calendário? Esse tá aí, galera, esse é o calendário do Flamengo de janeiro. Como vocês veem ali, o primeiro jogo é contra o Audax na quinta-feira, dia 12, 3 dias depois. Já enfrenta a Portuguesa no dia 15, 3 dias depois. O Madureira no dia 18, 3 dias depois. Enfrenta o Nova Iguaçu no dia 21, aí num sábado, e aí volta 4 dias depois contra o Bangu, numa quarta-feira, dia 25, e aí como vocês veem ali, o escudo do Palmeiras, é óbvio que ele não está disputando o campeonato estadual, ali já é a decisão da Supercopa, no próximo dia 28, no sábado, e como vocês podem ver, tem um asterisco que é: será que será no dia 28? Porque essa data ela ainda não está confirmada. Então, existe ali aquele asterisco ali, porque pode ser que seja no próximo dia 29, por exemplo, um dia depois a CBF ainda vai formalizar, oficializar essa data. Como vocês observam, é jogo de 3 em 3 dias. Como vocês observam, o Flamengo fará 5 jogos antes da decisão da Supercopa. Então, vamos aqui falar de uma forma consciente do que possa vir a acontecer. O Vitor Pereira, então, ele chega no Flamengo no dia 2 de janeiro, inicia o seu trabalho, 10 dias depois ele já tem uma estreia. Pois bem, na minha opinião, a visão que o Flamengo tem que ter, principalmente nesses primeiros jogos, nesses jogos do mês de janeiro, que antecedem a decisão da Supercopa do Palmeiras, são amistosos, cara. São treinos abertos, que não é o ideal para a preparação, porque o futebol brasileiro como mídia, que aí ela contamina o torcedor, ela não tem a maturidade suficiente para acompanhar amistosos, treinos abertos. Ela não tem maturidade, porque ela utiliza isso para angariar audiência. Principalmente aquela mídia que bota muita pilha, que ela se alimenta do caos. Ela se alimenta do caos, ela se alimenta sempre da radicalização, da manifestação raivosa, sempre. O chiliquento, etc. Então, não é bom isso. Mas a verdade é que deve ser encarado com maturidade, são treinos abertos. O Flamengo vai fazer 10 dias de trabalho com o Vitor Pereira, ele não vai fazer uma exibição excelente contra o Audax. Possivelmente serão os mais jovens, o Flamengo deve estrear no próximo dia 18, de qualquer forma, tudo isso, mas não vai, e não tem que estar pronto. E não tem que estar. Tem que ver um monte de erro, tem que ver um monte de coisa que tem que se melhorar. Porque se estiver pronto, tem alguma coisa errada. Não é natural que esteja pronto, e não vai estar. E torçamos para que não esteja, e que as coisas vão gradativamente como porque o futebol é assim. Então, vai enfrentar o Audax e tal. Agora, o que me lembra muito, inclusive nesse jogo contra o Madureira, na ocasião agora é o Bangu, que vai anteceder esse jogo contra o Palmeiras, é que eu lembro bem que o Felipe Luiz falou sobre isso recentemente, e nós estávamos lá, um Conselheiro Galvão, ali no estádio do Madureira. O Flamengo estava jogando contra o Madureira, tomou um gol com cerca de 2 minutos e meio. Foi o primeiro lance praticamente da partida. O Catatal fez um gol, chute cruzado, e o Flamengo estava perdendo por 1-0. O que acontece? Esse jogo ele estava antecedendo a decisão da Supercopa contra o Atlético Mineiro. Era o último jogo antes dessa decisão. O planejamento do Flamengo foi colocar ali um time misto, um time bem reserva, começou ali com vários jogadores reservas e tal.
Na defesa, inclusive, tinha o Cleiton, né, o garoto. Tá? Pela condição do resultado, o planejamento todo do Flamengo mudou e colocou os jogadores do segundo tempo titulares que não iriam botar. Então, quer dizer, a questão do resultado, a necessidade de vencer o Madureira, né, em Conselheiro Galvão, precisou utilizar na época o Everton Ribeiro, o Bruno Henrique, entrou o Ilharão, inclusive o Ilharão foi o autor do gol, o Everton Ribeiro também foi o autor do gol. Venceu, virou lindo, chega na decisão da Supercopa, empatou, perdendo os pênaltis, não sei o quê. Mas a preparação, ela teve uma mudança na sua rota pela questão de não pode perder, um exemplo, né, em aspas, pro Madureira. O resultado estava ruim. Se o Flamengo marcar o início do trabalho do Vitor Pereira em restringir alguns testes, restringir observações necessárias, resultados podem ser que passem por resultados ruins, porque é natural. Nesse início, contra esses jogos, porque não pode perder esse, eu digo, na minha opinião, não adianta vencer estes. Minha opinião, pode ser que você não concorde, por incrível que pareça. Vamos para 2023, mas pode ser que tenha gente que não concorde, natural. Desempenho é mais importante do que resultado em campeonato estadual. Principalmente nessas primeiras semanas. Não adianta nada vencer de qualquer maneira esses times pelo simples fato de vencer. Então é muito melhor agora pavimentar, desempenhar, otimizar para que você vença o que realmente precisa e agora você tenha que passar por alguns percalços do que vencer de qualquer maneira e isso inclusive te atrapalhar. Então vamos aqui, o Bangu é o jogo que vai anteceder o jogo contra o Palmeiras, não adianta nada vencer o jogo com o Bangu, ter que usar titular para vencer o jogo contra o Bangu e chegar no jogo contra o Palmeiras e você não está bem preparado. Primeira semana de fevereiro, do dia 1 até o dia... 1º de fevereiro até o dia 11, terá o Mundial. Possivelmente o jogo do Flamengo será no dia 7. O Flamengo vai ter pouquíssima preparação, cara. Então esses jogos serão treinos, de fato, treinos abertos. Então a gente vai ver aberrações. A gente vai ver coisas assim esdrúxulas, porque é a hora da observação. E se você quiser inibir, porque vai ter a galera da imprensa que vai fazer isso, porque ela se alimenta disso, inibir ou ficar alimentando isso de que não pode fazer observação, gente, não é videogame. Então o Flamengo tem que encarar isso como uma forma de tentar performar, se encontrar, inclusive fisicamente. É praticamente o tempo que o Vitor Pereira vai chegar para a estreia do Flamengo, é praticamente aquele intervalo que tivemos na temporada 2022, que até o Rodinei, agora no finalzinho que o Rodinei volta um pouquinho mais inchado, porque teve aquela pausa para as seleções, aquele mesmo, é praticamente a mesma coisa. São cerca de 10 dias, ali 12 dias. Então é esse mesmo intervalo que não dá para se preparar nada, principalmente quando você tem que observar, você tem que conhecer, tem que reconhecer, adaptar, entender, é muito pouco. Então serão treinos abertos. Se o Flamengo encarar esses jogos como treino aberto, blindando a possibilidade de um resultado ruim a uma performance de trabalho, ótimo, é o caminho. Diretoria respaldando, óbvio, não vai ter ninguém que vai botar pilha que vai contaminar, nenhum chiliquento. Agora, se o Flamengo encarar isso aqui, não dar respaldo, encarar isso aqui como jogo, já comparar, tá vendo? Mas se fosse o fulano, aí, meu camarada, já começa errado, você não vai desempenhar, você quer ver unicamente resultado. E aí, me desculpa, quem vê o campeonato estadual, início de campeonato estadual, como a métrica de resultado, me desculpa, você é um enorme ignorante. Futebol, pra isso aí, é desempenho, na minha opinião. Forte abraço a vocês, continue se cuidando, a gente vai se vendo. Tchau, tchau.